Grande Fala Renato, aí, Daniel. tudo E aí, bom? meu querido, como é que você Rapaz, tá? prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite e estar dividindo aqui com os meus e os seus seguidores, né, os nossos seguidores, num papo que eu queria ter com você já há algum tempo. E eu comecei falando a frase, né, que não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Eu vi isso muito ao longo É, da vida, sabe, Renato? Eu vi muitas coisas acontecerem. E ver que realmente é aquele que consegue se adaptar melhor ao momento. E aí, Renato, é o que eu estava falando, né? Que ao longo da vida eu vi tanto isso acontecer, eu assisti tantas coisas acontecerem na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e realmente a capacidade, né? Que é a adaptabilidade é muito importante para que você realmente sobreviva, que você realmente viva aquele momento, né? Porque não adianta, agora a gente é uma pessoa, você vai ver uma notícia, você vai ler alguma coisa e a gente vai se transformando ao longo da vida. Outro dia eu estava conversando também com uma outra pessoa que eu falei como que a maturidade está fazendo bem para mim. Coisas que eu dava uma importância lá atrás e hoje já não me atinge, já não é uma coisa assim que mexe comigo como mexia antes, né? E aí a gente vai mudando ao é, longo da vida, vai crescendo e espero que para melhor, né? Porque essa caminhada é evolução, não é involução, é evolução, né? E eu penso é muito verdade. nisso diariamente, sabe? Quando eu era mais novo, quando eu tinha uns 16 anos, eu acho, um amigo meu de rua, assim, de bairro, né? Ele falou assim, Daniel, quando você vai dormir, você pensa tudo que aconteceu naquele seu dia, tudo que você fez, tudo que você falou. Eu falei, não, cara, quando eu vou dormir, eu fecho o olho e vou dormir, não penso, não. Mas eu nunca mais esqueci isso que ele falou, de você avaliar o seu dia e, de alguma maneira, ver o que você fez de legal e o que você realmente não fez de legal e poderia ter feito melhor. Então, acho que você tirar um momento para você refletir é muito importante também. Mas eu vou deixar você falar um É. pouco. Vou deixar você se apresentar para todo mundo aí, né? Falar um pouco de você, para a gente entrar no assunto, né? No Instagram você coloca como vai falar de comunicação e oratória, né? Eu sei que você é ator também, tem uma admiração grande pelo teu trabalho como ator e como cantor. Quem não sabe, Renato canta muito. Já vi Renato cantar algumas vezes e ele canta muito. E, e aí eu queria que se apresenta um pouco aí para o pessoal, Renato. Então, isso aí que você falou realmente faz parte da minha vida. Desde pequeno, desde muito novo, eu já tive contato com falar em público, né? Com estar diante de um público. Minha família é evangélica e eu sempre fiz parte da liderança, do trabalho com jovens, do louvor, e acabou que isso se tornou algo muito natural para mim. Então, com 8 anos, eu tive a oportunidade de recitar uma poesia na frente de uma prefeitura, olha só, isso numa cidadezinha de interior, uma cidade de cerca de 10, 12, 15 mil habitantes, mais ou menos, uma cidade muito pequena no interior daqui de Pernambuco. E diante de uma prefeitura, né, com as autoridades ali, a minha professora, no caso lá daquela época, devia ser segunda, terceira série, não vou lembrar agora, ela me pediu para recitar uma poesia, já porque eu fazia parte desses trabalhos, eu já recitava poesias na igreja, eu já tinha isso como algo muito mais simples. Então ela me pediu para fazer isso e aí eu queria decorar, olha só, eu queria decorar a poesia, eu tinha facilidade para decorar. E aí ela disse, não, decorar também é demais, porque vai que você fica nervoso, erra, e aí eu vou ficar sem graça. E aí eu recitei lendo, né? Eu ainda tenho essa foto, né? Eu vou procurá-la para postar nos meus stories aqui. Mas ali foi a minha primeira experiência. De lá para cá, eu tive muitas outras oportunidades, já preguei diversas vezes, já cheguei a fazer seminário, já fui pastor substituto, né, ou pregador substituto. E aí veio a paixão pelo teatro.
também na igreja. A gente começou, acho que com 17 anos mais ou menos, a fazer pequenas atuações. Eu consegui ser Isso Jesus aqui já uma em vez, olha Recife? só. Já, sempre em Isso em Recife. Eu Recife? morei 8 anos em Salvador, mas vim para cá aos 8 anos de idade, né? 7 para 8 anos de idade eu já estava em Recife. Então tudo isso aqui aconteceu em Pernambuco, na verdade, né? Com 8 anos de idade eu fui morar nessa cidadezinha do interior e vim para a capital com 10 anos, né? E aí estou aqui desde os 10 anos de idade. Hoje eu tenho 43, então estou aqui desde há 33 anos que eu estou aqui. Então, assim, essas coisas sempre me marcaram muito. Então, olha só, com 17, 16 anos eu consegui fazer o papel de Jesus. Olha só, eu tinha corpo suficiente, magro, para fazer o papel de Jesus numa peça em que eu era chicoteado e tal. Então, assim, para E você a ver barba? como E a barba? a barba a gente ficou sem mesmo, mas pelo menos apareciam algumas costelas aqui, né? Tinham algumas costelas aqui, então olha só que incrível, né? Mas hoje certamente eu teria que fazer algum outro papel, porque hoje Jesus não me caberia mais, né? Careca, sem barba e com alguns quilos a mais, não daria para fazer. Mas, Daniel, eu sempre entendi a comunicação como a ferramenta mais importante que uma pessoa pode ter. Porque ao longo da minha vida eu vi pessoas com muita capacidade, com muitas habilidades, vamos dizer assim, com um QI muito elevado, mas que não conseguiam se projetar, que não conseguiam se colocar, que não conseguiam brilhar. Você deu uma congelada. Conseguiu meu vídeo legal? Não, falhou um pouco aí a última fala. Eu já perdi o fone aqui. Agora melhorou o som para mim, melhorou tudo. Fui olhar aqui, tá tudo ok. Agora melhorou. A imagem tá legal. Eu agora coloquei esse fone normal aqui, que fica mais fácil de ser ouvido. Tá me ouvindo legal aqui agora? Agora ficou legal. Tá. Deixa eu ver a produção aqui. Produção? Tá legal? Tá bom, obrigado. Eu tenho produção, pô. Eu sou chique. Você tá no outro nível, rapaz. Eu tô batalhando aí. Na minha produção, aqui é uma equipe, né? Eu sou eu e eu mesmo. Não tem esse negócio não. Mas então, Daniel, eu vi ao longo da minha vida, cara, pessoas com muitas habilidades, muito inteligentes, sabe? Vou dizer assim, com um QI acima do normal, mas que não conseguiam abrir portas, que não conseguiam se projetar. Às vezes, por uma questão de oportunidade, se tornavam até gestores, né? Mas tinham uma dificuldade de comunicação terrível, e isso fazia com que eles fossem vistos como pessoas muito comuns ou até medíocres, sabe? Quantos professores incríveis eu tive, mas que a comunicação era muito pífia, que a sua oratória era terrível, que as suas aulas eram monótonas, eram chatas. E isso, desde cedo, eu percebi que essa habilidade, de fato, ela era uma das mais importantes, porque eu tive também professores que não tinham tanto conteúdo assim, mas sabiam se comunicar, sabiam, sabe? Hoje a gente chama de engajar a plateia, naquela época não tinha esse termo, né? Mas era entreter a plateia, era chamar a atenção da plateia, e isso é uma coisa muito, muito bacana. E aí o que acontece? Nos nossos dias, né, vivendo esses últimos meses aí de pandemia, a comunicação se tornou algo fundamental. Porque agora, enquanto eu não tenho mais o presencial para me projetar, para me colocar numa posição de plateia, né, porque os eventos agora que vão começar a serem liberados, eu precisei me comunicar diante de uma câmera como essa aqui. E isso foi algo que travou muita gente, muita gente. Eu vi reportagens e mais reportagens de pessoas, de professores, com anos de casa, que tiveram uma dificuldade enorme, além de lidar com a tecnologia,
de falar diante de uma câmera, né? De se comportar diante de uma câmera, de saber prender a atenção da sua plateia diante de uma câmera. E isso foi uma coisa muito gritante. A gente não estava preparado para isso. As pessoas, os professores não estavam preparados. Se faziam apresentações na frente de câmeras, na frente de celulares, de forma muito, muito incipiente. Isso não era uma rotina na vida dessas pessoas, na vida desses professores. E de uma hora para outra eles passaram a usar isso todos os dias, né? Durante 3, 4 horas de aula. Isso realmente foi uma coisa muito marcante. E aí, nessa hora, aqueles professores que já tinham dificuldade com a oratória, com o discurso, com a comunicação no mundo presencial, sofreram muito no mundo online. Porque se no mundo presencial eu ainda tenho como chamar a atenção das pessoas que estão me ouvindo, no mundo virtual, chamar a atenção delas requer um esforço muito maior. Eu não tenho como ficar dizendo, ei, fulaninho, você aí, presta atenção, ou pegar o meu lápis e jogar em algum aluno que está conversando, está brincando, porque o aluno pode simplesmente desligar a câmera, né, e dormir por acaso. Então, eu não tenho como impedir isso, mas eu tenho como tornar a minha aula mais atrativa e gerar engajamento, gerar respostas, perguntas e respostas para saber se a minha plateia está ali. E isso é uma coisa muito, muito bacana, isso é uma coisa muito, muito legal. Mas o nosso tema não é comunicação, né? Nosso tema é mudança. Não, sim, mas você está falando em se reinventar, né? Quando você, Exato. eu tava vendo uma reportagem hoje, Renato, que os alunos que têm timidez estão se destacando agora na aula online. Porque quando você está na frente de todo mundo, sempre tem aquele que é o mais esperto, mais não sei o quê, Sim. o mais bonito, o mais gaiato. Tem aquele que é tímido, fica sempre quietinho lá no canto. E agora na aula online essa galera está se destacando muito, porque é ele ali atrás da câmera e junto com o professor. Né? Não tem mais aquele negócio de um querer sacanear o outro, enfim, não é um negócio tão aberto. E aí eu achei muito interessante isso. Mas aí, você estava falando dessa questão da comunicação, né, que não era o tema, mas a comunicação, por exemplo, eu sou professor, eu tive que encarar 4 sábados, 8 horas por dia, com a turma de pós-graduação. Eu nunca tinha feito isso. E não é fácil, é um desafio. não. É um desafio. Você segurar uma turma de pós em gestão empresarial durante 4 sábados, 8 horas por dia, e é aquele negócio, aula gravada, fica gravada ali, você começa às 8 da manhã, estava programado para terminar às 5 da tarde, e as aulas terminaram. Foi tão legal que as aulas todas terminaram mais de 6 horas da tarde, Renato. Olha aí que maravilha. Porque assim, eu me reinventei e foi muito interessante, porque eu usei outros recursos que eu não uso no presencial. Claro, que não são necessários no presencial, né? E aí, falando assim em mudanças, né? Eu tive muitas mudanças na minha vida, mas assim, a primeira mudança muito grande que eu tive foi quando eu decidi, na verdade não foi uma mudança planejada, né? Eu me formei em engenharia e na época que eu me formei não tinha emprego, eu fui trabalhar em consultoria, um negócio que eu nem sabia o que era. E aí eu já tive que mudar radicalmente de uma formação extremamente técnica, voltada para uma área de metalurgia. Eu fui trabalhar com consultoria de produtividade e qualidade. Foi uma mudança tão grande que naquela época, o meu pai me perguntou assim, ele falou assim, meu filho, o que você faz? Aí eu falei mais ou menos o que era consultoria. Eu já estava trabalhando, sei lá, 6 meses, né? Eu falei o que eu fazia. Aí ele falou assim, olha, tem alguma coisa a ver com o que você se formou? E aí eu falei, olha, não tem nada a ver com o que eu me formei, mas eu uso fundamentos da engenharia na consultoria, mas eu não uso, por exemplo, a área que eu me especializei. Aí ele ficou olhando para mim e falou assim, você está feliz? Aí, porra, um cara que não tinha estudo, que trabalhou 33 anos numa mesma indústria, perguntar isso para um filho, né? Eu falei para ele, olha, eu estou aprendendo um monte de coisa nova. Eu estou mudando a minha história aí e estou aprendendo um monte de coisa nova. E aí, para mudar tem que ter coragem, né, Renato? Eu acho que há 8 anos atrás, já estou
eu fui lá no início da minha carreira e já estou vindo já aqui mais para o final. Mas há 8 anos atrás eu tomei uma decisão muito grande de sair do Rio de Janeiro e vir morar em Recife. Né? E eu tinha um bom emprego lá, eu tinha lá minha casa que eu construí, que eu comprei o terreno e construí a casa do terreno. Enfim, família toda lá, minha família está toda no Rio. E vim para cá, foi uma mudança, e eu acho que mudança tem muito a ver com coragem e atitude. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, o que motiva, né? Porque tem que ter uma motivação. Para você mudar, você tem que ter uma motivação. Por que eu vou mudar sem ter uma motivação para aquilo? Tem que ter uma coisa que eu penso que vai valer a pena. Mesmo sem você saber a resposta, eu acho que você tem que ter atitude, você tem que ter coragem, você tem que acreditar, você tem que ter sonho. Né? Enfim, é um conjunto de coisas que te motivam a mudar. Fala um pouco como é que é a tua visão sobre as mudanças que a gente está sofrendo hoje. Veio a pandemia, um monte de mudança de muitos mudaram de emprego, tiveram que se reinventar, mudança que a gente para um novo tipo de trabalho, home office, enfim. Fala um pouco para a gente o que você pensa sobre isso. Olha só, Daniel. Existem 2 tipos de mudança, né? A mudança planejada e a não planejada. Dentro da planejada, a gente vai encontrar um universo relativamente confortável, de segurança e de respostas que o ambiente vai me dar quando eu fizer aquela travessia, aquela mudança. Por exemplo, se eu estou me preparando para um concurso público e eu estudo com afinco e eu me dedico àqueles estudos, é previsível que em algum momento eu vá lograr êxito nesse concurso e dali para diante eu vou sofrer um processo de mudança. Então, por mais que essa mudança ela venha a causar uma desarrumação no início, mas ela foi, de certa forma, planejada. É claro que eu não consigo prever ipsiliteris tudo que vai acontecer, mas eu me preparei para aquilo, eu estudei, eu me dediquei àquilo ali, eu passei horas a fio, né, me dedicando àquilo, e num determinado momento, quando eu sou aprovado, a minha mente já está previamente programada para aceitar aquela mudança. Afinal de contas, eu nutri um desejo por aquilo, e aquela mudança agora, ela se tornou bem-vinda. Ela se tornou algo benéfico para que eu possa, literalmente, me lançar nela e confiar que vai dar tudo certo. Existem outras mudanças, né? A mudança de cidade, por exemplo. Quando você se planeja para ir para uma cidade maior, ou para, de repente, aproveitar a sua aposentadoria numa cidade menor, você planeja, você faz os seus planos, você coloca no papel aquilo que você quer, os custos de vida daquela cidade, o que é que você vai precisar, e você faz um pequeno planejamento e ali você estabelece uma data limite e você muda. Então, existem desafios da mudança, mas eles, de certa forma, estão dentro de um leque de previsibilidade. Eu sei que eu vou para uma cidade diferente, eu sei que eu vou ter que fazer novas amizades, mas eu já me cerquei daquilo que é controlado, daquilo que é controlável por mim, para chegar naquele ponto, e uma vez que eu chegue lá, eu me dou bem, porque eu já estou previamente pronto para aquela mudança, ou eu já coloquei na minha mente que era aquilo que eu queria. Eu quero sair de Recife, eu quero ir morar em São Paulo, porque eu já entendi que São Paulo tem um ambiente profissional que eu quero, então eu vou me planejar, eu vou fazer minha poupança, eu vou para lá. E isso calça o nosso cérebro de alguma segurança para fazer a mudança. E a travessia, ela se torna menos penosa. Certo. Mas a outra mudança é a mudança não planejada. Essa mudança, essa aí a gente pode dizer que é cruel. Por quê? Porque quando ela vem, ela não pede licença, ela acontece muitas vezes de forma radical, ela interfere na sua rotina, no seu dia a dia e no seu status quo
de uma forma muito gritante, né, muito brusca. Eu não estou falando aqui de uma mudança, por exemplo, lateral dentro de uma empresa, né? Hoje eu sou analista 1, amanhã eu sou analista 2, hoje eu sou técnico em informática, amanhã eu sou analista de suporte, enfim, são mudanças que eu vou passar, mas elas são, de alguma forma, previsíveis, e elas estão dentro do mesmo ambiente de conhecimento, elas não causam nenhuma ruptura, né, na minha rotina, no meu dia a dia. Mas quando você tem uma pandemia como essa, e falando de mudança para o caso das empresas, quando você é uma empresa completamente presencial, onde todo o teu portfólio de produtos é entregue de forma presencial, onde o teu time de vendas está sempre atacando os clientes de forma presencial, e de uma hora para outra o governo baixa um decreto e você não pode mais sequer abrir as portas da tua empresa. Essa mudança, que não é planejada, ela causa um transtorno muito maior. E aí, por que o tema dessa live é vivendo em constante mudança? Porque dentro de cada um de nós, eu acredito que nós somos capazes disso, precisa haver um prazer pela constante mudança. A gente precisa entender que nós somos seres da mudança. Nós nunca estamos parados. A água de um rio, né, ela nunca será a mesma. A pessoa que entra não é a mesma depois de um tempo, nem a água será mais a mesma. Então, o encontro de uma pessoa com o rio jamais se repetirá, porque toda vez que ela entrar no rio, a água não é mais a mesma e a pessoa não será mais a mesma. A mudança, ela ocorre em todos os ambientes da nossa vida. Ocorrem mudanças quando você resolve casar, ocorrem mudanças quando um filho seu nasce, e isso muda toda a tua estrutura. Ocorrem mudanças quando você, de forma inesperada, é convidado a mudar-se de uma cidade. Por exemplo, quem trabalha nas Forças Armadas, de repente recebe um ofício dizendo: a partir de hoje, você que mora em Recife vai trabalhar na fronteira, lá no Acre, né? De uma hora para outra tem que pegar toda a sua família e arrumar para um outro lugar completamente despreparado. Não houve nenhum tempo para você se preparar, para você preparar a família. Você simplesmente chega com a notícia em casa, prepara as malas, porque a gente vai zarpar. Ou é uma mudança para um outro país, ou é uma mudança para um outro estado. Enfim, mudanças, elas ocorrem. E a gente precisa entender isso. E o que é que faz com que a vida da gente evolua? É gostar de mudança. É sentir prazer na mudança. Quando a gente passa muito tempo num único lugar, fazendo a mesma coisa, tem algo errado ali. A gente já se acostumou com aquilo ali. E não existe aprendizado que consiga ser totalmente novo depois que você vive 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos na mesma posição, no mesmo lugar. É preciso que você mude, é preciso que você entenda que a mudança, ela vai te proporcionar um novo aprendizado, vai proporcionar sinapses novas no teu cérebro. E essas mudanças, elas não precisam ser, por exemplo, quando eu falo 5, 6 anos no mesmo lugar, eu não estou falando basicamente de emprego. Tem pessoas que realmente se satisfazem com o emprego, com o trabalho que elas têm, e se isso traz satisfação para elas, está tudo bem. A questão é quando o trabalho vai se tornando enfadonho, mas a pessoa, por medo da mudança, não toma nenhuma iniciativa para mudar. Por medo do novo, por medo do desconhecido, a pessoa se esconde dentro de uma zona de conforto, né? E eu posso chamar até de zona de desconforto, porque as pessoas se colocam nela, mas elas, de fato, não gostariam de estar ali. Elas queriam ter um ambiente propício para o crescimento delas, para o reconhecimento delas. Isso em todas as áreas, seja familiar, seja afetiva, seja profissional. Elas queriam estar num ambiente propício para o crescimento constante delas, mas o medo faz com que elas se cerquem o tempo todo de ambientes controlados. E esses ambientes controlados dão a essas pessoas a sensação de segurança. E isso faz com que elas fiquem literalmente atrofiadas. Então, o que é que faz a gente se despontar no mundo como o nosso hoje?
é amar a mudança. A gente não pode querer mudar simplesmente por mudar. Isso vai passar por irresponsabilidade. Mas a gente tem que estar preparado constantemente para as mudanças que vão acontecer. A gente precisa planejar algumas e aceitar outras. Essa pandemia, por exemplo, foi uma mudança não planejada. Ninguém imaginou que de uma hora para outra a sua vida ia ser cerceada. Mas quem não se adaptou se recolheu em casa de forma deprimida, se viu solitário, muitas vezes isolado por conta do contato com o outro, teve que fazer um jejum de abraços, de beijos, de toque, e isso causou um desconforto emocional muito grande, de forma que muitas pessoas se abraçaram com a depressão, se abraçaram muitas vezes com um estado emocional de desistência da vida, e em alguns casos, muitos vieram a morrer. Não vítimas da Covid, mas vitimados por esse estado de depressão, de solidão, de profundo descontentamento com isso que estava acontecendo. Ao passo que muitos outros, e olha só, eu posso dizer isso, e é engraçado porque eu posso dizer isso porque eu já encontrei pessoas pelo caminho que me relataram que esse período, é claro que, vamos lá, vamos abrir um parêntese aqui, muitas pessoas foram vitimadas pela doença e sofreram na pele as dores, todos os problemas de sistemas imunológicos e pulmonares, enfim, tudo que essa doença trouxe de problemas sistêmicos no seu corpo, as dores, as enfermidades, muitas vezes se colocaram, foram levadas para UTIs, tiveram que ser entubadas. Para essas pessoas, essa pandemia foi realmente uma experiência talvez traumática e terrível. Alguns passaram por perdas, né? Números oficiais, mais de 140 mil mortos. Então, estima-se aí que 140 mil famílias, ou próximo a isso, perderam entes queridos, e 1 milhão no mundo. Perderam entes queridos e sofreram luto por causa disso. Mas olha só, a gente está falando de um país de 230 milhões de pessoas. A comunidade profissional ativa, a gente está falando aí de mais ou menos 100, 110 milhões de pessoas. Se a gente teve 140 mil famílias afetadas, a gente está falando de um contingente extremamente pequeno de pessoas que literalmente foram afetadas e que sofreram. Mas o outro contingente, que é infinitamente maior, parece que sofreu tanto quanto quem teve perdas na família ou perdas de saúde. Exatamente porque não soube encarar a mudança como algo que eu não posso lutar contra ela. Então, o que é que eu posso fazer para remar junto com ela? Se ela me permitiu ficar em casa, o que é que eu posso fazer estando em casa que antes eu não poderia fazer? E aí é quando a mudança ela ganha um outro sabor. É quando eu começo a olhar para a mudança com a perspectiva de quem quer ver o lado positivo dela. E não quem está vendo somente a bagunça que ela causa. Quando você se mudou de São Paulo, do Rio para cá, né? Quando você se mudou do Rio para cá, você experimentou algumas semanas, talvez alguns meses, de casa desarrumada. Não é assim? Quando a gente pega tudo que está dentro dos armários, guarda-roupas, das despensas, coloca em caixas, traz para uma outra cidade e começa a montar a nossa casa, a gente passa dias convivendo com as caixas espalhadas por dentro da casa, ou então a gente coloca tudo em algum quarto e ali a gente vai tirando aos poucos e vai colocando em um lugar. Aí com 2, 3 meses, dependendo da ansiedade da pessoa, né? Às vezes com 2 semanas, às vezes com 2, 3 meses, dependendo da ansiedade, tudo se coloca no lugar. Então, se você passa para a mudança, se você começa a pensar na mudança, ai meu Deus, que chatice, ter que vivenciar caixas espalhadas pela casa, locais completamente desarrumados, roupa espalhada em vários cômodos. Se você olha para esse aspecto da desordem que a mudança causa, você passa a vê-la como um inimigo seu. E é assim que muita gente viu esse processo de pandemia se aproximando, sabe? Pessoas que, na sua grande maioria, tá? Isso não é regra geral. Eu detesto
quem utiliza uma régua para medir todo mundo, né? Mas a grande maioria dos empresários que passaram dificuldades com a pandemia e que ainda estão passando, quando a gente vai analisar de fato, eles não tinham nenhum plano B para manter aquelas coisas funcionando. Todos os ovos, na sua grande maioria, estavam numa única cesta. E aí, quando vem uma pandemia como essa e tira a cesta, os ovos ficam espalhados e ele não sabe juntar novamente. Quando você começa a olhar para a pandemia, para a mudança, desculpa, quando você começa a olhar para a mudança, buscando ver o que é que ela pode te trazer de benefício, você passa a se apaixonar por ela. Você passa a vê-la como um propulsor da tua vida. E saber que você só vai chegar em um novo estágio, em um novo patamar de vida, através da mudança. Não é no mesmo estado que você está, não é no mesmo lugar que você está, porque aquilo que te trouxe até aqui, aquilo que fez você chegar até aqui, todo o conhecimento que você teve que te trouxe até aqui, não é suficiente para te levar para o próximo estágio. Não vai ser suficiente para te levar para o próximo nível. Se você se tornou um piloto de Fórmula 1 que está numa escuderia que te coloca num terceiro lugar, no máximo vai te colocar entre os 3 primeiros, não vai ser aquela escuderia que vai te levar para um próximo nível. Ou você muda de escuderia, ou você se transforma num piloto extremamente habilidoso para conseguir galgar o segundo, quiçá o primeiro lugar. Então, o que você aprendeu, o que você teve, o que te trouxe até aqui, não vai te levar para frente. E a mudança é isso. A certeza de que você precisa entendê-la e gostar dela é o que vai te proporcionar um futuro melhor, um futuro mais brilhante. Agora me fala uma coisa, você colocou muito bem a questão da mudança planejada, e aí tem uma aceitação, acredito, melhor, né, justamente por ter um planejamento em relação a ela, e a mudança não planejada. Quando se fala em mudança não planejada, que te leva para um lugar melhor do que você estava, também tem a questão da aceitação, fica mais fácil. Quando você fala aí dos empresários, a gente fala de milhões de brasileiros que perderam o emprego, ela te leva para um lugar que você não esperava naquele momento, quando você é pego de surpresa. Como gostar dessa mudança, Renato? Olha, Daniel, é difícil falar, porque cada um vai interpretar isso de uma forma diferente. Mas quando você olha para a mudança como uma oportunidade, ao invés de... Falaram isso aí, colocaram ali, que era uma oportunidade, diga. Quando você olha para a mudança como uma oportunidade, cara, você vai enxergá-la como a tua melhor chance de despontar para algo diferente. Sabe? É claro que o processo inicial da perda de um emprego, ele não é benéfico para ninguém. Mas o que é que você precisa analisar? Eu perdi meu trabalho. Quais foram os mecanismos que me levaram a estar nessa situação? Primeiro, eu só ter um emprego, né? Ou eu só ter uma fonte de renda. É sabido hoje que quando você só tem uma fonte de renda, essa fonte de renda pode faltar a qualquer momento. Independente de você ser funcionário privado ou funcionário público. Porque o funcionalismo público, para quem esteve no Rio de Janeiro há alguns meses atrás, passou por meses de salários atrasados. Meses de salários atrasados. Os aposentados ficaram meses sem receber as suas aposentadorias. Então, o fato de você ser um funcionário público não é garantia nos dias de hoje de segurança alguma. Então, se eu fui levado a perder meu emprego e esse era a minha única fonte de renda, eu preciso olhar para dentro de mim e reconhecer que eu estava acomodado. Não tem para onde. As oportunidades, elas aparecem exatamente no momento de crise. Todas as vezes que você olhar para a história e você enxergar momentos de crise,
você vai enxergar pessoas que fizeram desses momentos um propulsor para chegarem aonde chegaram. A depressão de 30, que os americanos passaram, trouxeram para nós algumas das maiores fábricas que nós conhecemos até hoje. Se a gente entende que esses momentos eles precisam ser ressignificados, essa é aqui a grande chave, eu passo a olhá-los como uma oportunidade. Porque aí, olha só, quando eu sou vitimista, eu vou para casa com a minha carteira baixada e começo a dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E aí eu começo a me preocupar com as contas, começo a me preocupar com a alimentação, começo a me preocupar com a saúde, começo a me preocupar com o aluguel da casa, e eu começo a focar em coisas que, nesse momento, não estão no meu controle. Nesse momento, isso não está no meu controle. O nosso grande problema é gastar energia com aquilo que não está no nosso controle. Nesse momento, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso parar, respirar e olhar para os lados e dizer assim, o que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Porque, olha só, empreender, eu posso começar vendendo água mineral no sinal. Eu posso começar vendendo coxinha para os vizinhos. Eu posso começar vendendo bolo. Eu ia falar nas escolas, mas as escolas estavam fechadas. Mas eu posso vender bolo nas praças. Eu podia vender bolo nas esquinas. Eu podia montar uma barraquinha na frente da minha casa e começar a vender tapioca. O grande problema é que a gente só enxerga a saída para um desemprego com um outro emprego. Então, enquanto um outro emprego não aparece, eu vou me martirizando com a sensação de que a pandemia, de que essa mudança só me trouxe coisa ruim. Quando, na verdade, ela está te dando a chance de você sair do teu lugar. Está te dando a chance de você experimentar coisas novas. Quando a gente assiste o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, aos domingos, a gente vê a quantidade de gente que simplesmente deu uma guinada nos seus negócios porque teve que se reinventar. Senão, fecharia as portas. E olha só, muitas pessoas mudaram sua estratégia, às vezes mudaram até o produto do seu negócio e hoje já não pensam mais nem em voltar para o que estavam. Porque o que encontraram agora é muito melhor. É até mais escalável, é mais fácil de ser feito e de ser vendido. Ou alguns ainda pensam em fazer um híbrido, voltar ao que fazia, mas manter o novo. Então, gente, a única chance de você encarar uma mudança desse nível de forma positiva é encarando ela como uma oportunidade. Se você não encarar ela como uma oportunidade, você vai definhar, você vai se deprimir, você só vai ter notícia ruim para contar, você só vai ter choro para chorar nos ombros dos outros. Mas enquanto você chora, alguém vai te oferecer um lenço. Quantas pessoas ganharam o seu recurso, o seu dinheiro, vendendo máscaras? O grande problema, Daniel, é que, de fato, quando a gente se acomoda com o trabalho, seja ele qual for, durante muitos anos, a gente vai ficando preguiçoso. Essa que é a grande chave. A gente vai ficando preguiçoso. E aí, quando a gente perde aquele emprego que nos dava um certo conforto, a gente agora só pensa em algo que ou me dê o mesmo nível financeiro, né, ou me dê o mesmo padrão de conforto. Mas eu não vou me dispor a pegar cerveja, salgadinho e água mineral e ir vender nas ruas. Porque isso, para mim, parece muito, sabe, isso para mim parece muito ultrajante, né? Parece algo assim, subhumano. Afinal de contas, eu sou formado, eu tenho um nível superior, eu já fui gestor de empresa, eu estava empresário até essa pandemia chegar, então eu não vou passar por uma situação dessa. Então, se agarre com a tristeza, se agarre com a melancolia, com a nostalgia, e espere que um dia isso vai te trazer algum benefício. Porque pessoas que engoliram seu ego e botaram a mão na massa e foram para a rua vender, estão muito felizes e agradecendo a pandemia pelas oportunidades que ela trouxe.
Então é fato. Eu só posso encarar ela diferente se eu pensar assim. De outra forma, ela vai sempre me trazer, mesmo que seja, olha só para completar e deixar você falar. Olha só, quantos jovens, estou falando de jovens, tá? População abaixo dos seus 25 anos. Quantos jovens precisaram ficar em casa, literalmente, sem contato com os amigos, sem contato com o trabalho, sem contato com a faculdade? A maioria deles, que só estuda, precisaram ficar em casa. Quantos desses você imagina que aproveitaram esse período para se aprimorar na leitura, para colocar os seus estudos em dia, para se aprofundar no inglês, por exemplo, sabe? Ou em outro idioma que queira? Quantas pessoas você acha que aproveitaram esse período para fazer esse tipo de imersão? Quando a gente vai ter uma outra oportunidade de fazer uma imersão forçada? Porque mesmo que você tenha férias, licença, alguma coisa assim na sua vida, ao seu redor as coisas não param. E quando as coisas não param ao seu redor, você não tem aquela sensação de estou literalmente livre para poder estudar e me dedicar. Você acaba tendo que lidar com uma série de situações. Mas nessa pandemia, não. Tudo parou. As coisas ao seu redor pararam. Então você teve literalmente um período de imersão em qualquer coisa que você fizesse. Sabe? 6 meses já se passaram desde o início da quarentena. 6 meses, se eu tivesse colocado como alvo, desde o começo, estudar 1 hora de inglês por dia, são 180 dias que nós já estamos de quarentena. Já seriam 180 horas de prática de inglês. O quanto o meu inglês não teria melhorado. Agora, a maioria das pessoas, a maioria desses jovens, ao invés de fazerem esse tipo de escolha, preferiram zerar todas as séries do Netflix, todas as séries do Amazon Prime, preferiram zerar, sabe, todos os jogos que possam existir no planeta, e aí vão terminar a pandemia, ou vão terminar a quarentena, piores do que estavam. Mais incultos, mais irritados, mais estressados, mais iletrados. Escolhas, são escolhas. A gente não vai ter outra oportunidade dessa. Pelo menos não nessa geração, eu espero. Excelente isso que você está falando, Renato. Realmente, eu acho que pouca gente aproveitou essa pandemia para aumentar o teu nível de conhecimento. Ficaram mais na procrastinação do que tudo. Eu só queria ler aqui, o Pedro colocou aqui, grande verdade, entender a oportunidade quando ela aparecer. O Pedro é o vice-presidente da Anshan, que está aqui com a gente. A Tatiana, que é a minha próxima convidada, gestora comercial do Sistema FIEP, está falando, parabéns, excelente tema. Legal, obrigado, Tati. E a Nath falando, eles estavam no Netflix, os jovens. É por aí mesmo. Eu queria, infelizmente, Renato, a gente já está no final aí, passa muito rápido. Eu queria que tu falasse do teu bordão. Pega essa chave, fala pra gente o que você quer transmitir com isso. Nesse período de quarentena... Tem um bordão no Instagram dele, que ele, não sei se pode chamar de bordão, né? Mas é uma fala que ele tem aí, sempre quando ele passa uma mensagem legal, ele fala, pega essa chave. Fala pra gente. O Pega Essa Chave nasceu como uma necessidade de criar nas redes sociais algo que é chamado de autoralidade. Algumas frases são atribuídas a algumas pessoas que você conhece, e quando essas frases são citadas em qualquer meio que seja, elas remetem você à lembrança daquela pessoa. Então, se você conhece lá o Rick Chester, e alguém fala nas redes sociais, pega a visão, você vai lembrar dele. Né? Se você vê alguém na internet falando caraca, todo mundo vai associar ao Paulo Vieira. Se você vê, enfim, existem bordões espalhados para todos os lados, né? E isso imprime autoralidade para essas pessoas. É como se aquela frase fosse cunhada
por aquele indivíduo. E eu aprendi isso lá atrás. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Eu preciso criar alguma coisa que eu me identifique, que eu goste, né? Eu não vou copiar de ninguém, mas eu quero criar alguma coisa que faça sentido para mim. E isso me ajuda a sempre, quando eu falo alguma coisa, pensar que quem vai entender aquilo, vai ouvir aquilo como uma chave, e essa chave vai ser utilizada para abrir algum bloqueiozinho, vai mudar alguma coisa aqui dentro, vai despertar alguma coisa aqui dentro. Então, se eu posso dizer algo que vai mudar, então eu digo assim, olha, pega essa chave. Isso talvez mude alguma coisa no teu cérebro e faça com que você veja aquilo de forma diferente. Como, por exemplo, enxergar a mudança como oportunidade. Pega essa chave. Legal. O Adair tá falando aqui. Ele ensinou isso para os filhos dele. E o Carlos Sérgio, verdade. acho que tu lembra, Carlos Sérgio trabalhou contigo, que ele fala... Claro. É um monumento vivo. Ósculos e amplexos é a frase. Ósculos e amplexos, para mim, é uma frase autoral do Carlos Sérgio. Quando eu ouço isso, eu só lembro dele, porque ele sempre usava isso, como ósculos e amplexos, ou seja, beijos e abraços, né? É isso mesmo. Ó, Renato, indica um livro legal pra gente aí, que para eu postar amanhã para os seguidores, mas eu queria que tu falasse um livro e por que tu indica ele? Rapaz, olha, se todo mundo puder ler um livro, ele é um livro fininho, um livro rápido, chamado A Boa Sorte. A Boa Sorte. Podem procurar um livro de capa verde. Esse livro é incrível. Ele vai falar sobre cavaleiros, né, que ao conselho de Merlin foram para um bosque e eles precisavam encontrar um trevo de 4 folhas. Só que buscaram e eles não encontraram esse trevo em lugar nenhum. Só que um dos cavaleiros, entendendo que aquele trevo não podia ser encontrado, ele resolveu, quem sabe, se eu cultivar essa terra, esse trevo não... Opa, bati aqui. Quem sabe se eu cultivar essa terra, esse trevo não nasça aqui. E aí ele procurou irrigar aquela terra, ele procurou colocar luz sobre aquela terra, luz solar sobre aquela terra, abrir a copa das árvores para que entrasse luz sobre aquela terra, para que a chuva batesse naquele ponto. E aí, como num passe de mágica, ele disse assim, olha, eu não tenho mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer para preparar essa terra, eu já fiz. E aí existia um fenômeno naquela região de um pólen que era literalmente pulverizado entre as árvores por pássaros. E esse pólen trazia esse germinar em terras férteis. O problema é que a floresta era tão densa, tão fechada, que esse pólen, que essas sementes não chegavam em terrenos férteis e acabavam se perdendo. Mas exatamente naquele local onde aquele cavaleiro resolveu criar todas as condições necessárias para que aquela semente brotasse, ele viu brotar os famosos trevos de 4 folhas. Então, a boa sorte é isso. A boa sorte é isso. É você quem prepara o terreno, é você quem faz a coisa acontecer antes mesmo de ver o resultado. Mas é quando você prepara o terreno que os resultados aparecem. Quando você só está atrás do trevo, você vai olhar ele em todo lugar e não vai achar. Mas quando você prepara o terreno, seja da tua vida, da tua mente, do teu coração, e você rega, prepara, aduba, limpa a copa das árvores, a boa sorte uma hora chega. Aquilo que os outros vão chamar de sorte, você vai chamar de trabalho, e muito trabalho. Então, A Boa Sorte é um livro que eu indico para todo mundo. Legal. Renato, queria te agradecer aí, faltam 20 segundos. A Dai falando, excelente live. O Pedro Macedo falando,